Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Lucas 5, verso 5. Como a obediência simples pode participar do sublime. Pedro recolheu a rede para lançá-la ao mar e, com a maior naturalidade possível, anunciou: sobre a tua palavra lançarei as redes. Na verdade, estava apelando naquele exato momento e lugar a um dos maiores princípios que vigora entre os seres inteligentes e a maior força que dirige o universo: sobre a tua palavra. Grande Deus, sobre a tua palavra os serafins voam e os querubins se curvam. Teus anjos excelentes em força cumprem tuas ordens ao ouvir a tua voz, a voz da tua palavra. Sobre tua palavra o espaço e o tempo vieram a existir, bem como todas as outras coisas. Sobre a tua palavra, eis a causa das causas, o princípio da criação de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, diz os Salmos 33:6. E por essa palavra, a atual constituição deste mundo esférico foi estabelecida em seus pilares. Quando a terra era sem forma e vazia, tua voz, ó Senhor, foi ouvida, dizendo: haja luz, em Gênesis 1:3. E sobre a tua palavra a luz brotou. Sobre a tua palavra o dia e a noite tomaram seus lugares, e sobre a tua palavra as águas se separaram das águas no firmamento do céu. Sobre a tua palavra a terra seca apareceu, e os mares se recolheram a seus leitos. Sobre a tua palavra o globo se cobriu de verde, e a vida vegetal se iniciou. Sobre a tua palavra surgiram sol, lua e estrelas, para sinais e para estações, e para dias e anos, como está em Gênesis 1:14. Sobre a tua palavra os seres vivos encheram os mares, o ar e a terra, e o homem, enfim, apareceu. De tudo isso estamos bastante certos, pois pela fé sabemos que os mundos são forjados pela palavra de Deus. Agindo em conformidade com a palavra do nosso Senhor, sentimos-nos em consonância com todas as forças do universo, percorrendo a trilha principal de toda a existência verdadeira. Não é uma condição sublime, mesmo quando contemplada nos feitos comuns de nossa vida cotidiana? Não só na criação a palavra do Senhor é suprema, mas na providência também seu grandioso poder se manifesta, pois o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Neve, vapor e tempestade são, todos, o cumprimento de sua palavra. Sua palavra corre veloz. Quando a geada cai e congela o fluxo da vida, o Senhor envia sua palavra e o faz derreter. A natureza se submete e se move à palavra do Senhor. Assim também, todas as questões de fato e históricas se apoiam na palavra suprema. Jeová ocupa o centro de todas as coisas. Como Senhor de tudo, ele preside no posto de autoridade máxima, e todos os eventos de todas as eras passam marchando ante sua palavra e curvados ante seu desejo soberano. Sobre a tua palavra, ó Deus, reinos se levantam e impérios florescem. Sobre tua palavra, povos e nações se tornam dominantes e pisam seus semelhantes. Sobre tua palavra, dinastias inteiras são extintas, reinos desmoronam, cidades e países poderosos se transformam em pó e deserto, e exércitos imensos de homens esvaem como a geada da manhã. Apesar do pecado do homem e da fúria dos demônios, existe um senso sublime em que todas as coisas, desde o princípio, e mesmo depois que Adão cruzou o portal do Éden, até hoje, tem acontecido de acordo com o propósito e a vontade do Senhor dos Exércitos. A profecia revela seus oráculos e a história escreve suas páginas sobre tua palavra, ó Senhor. É maravilhoso pensar no pescador da Galileia lançando a sua rede em perfeita consonância com todos os arranjos de todas as épocas. Sua rede obedece à lei que regula os planetas. Sua mão executa consciente o que a estrela Arcturo ou a constelação de Órion também fazem sem pensar. O pequeno sino sobre o mar da Galileia retina em harmonia com os carrilhões eternos. Sobre tua palavra, disse Pedro, a obedecer de pronto, repetindo a senha dos mares e das estrelas, dos ventos e dos mundos. É glorioso, portanto, estar no mesmo compasso da marcha executada pelos exércitos do Rei dos Reis. Existe outro modo de desenvolver esse pensamento. Sobre tua palavra tem sido a senha de todos os homens bons desde o princípio até hoje. Santos têm agido com base nessas 3 palavras e nelas descoberto sua ordem de marcha. Uma arca é construída em terra seca e uma multidão irreverente se reúne ao redor do patriarca grisalho, rindo-se dele. Mas ele não se sente envergonhado, pois erguendo o rosto para os céus diz: construí esta grande embarcação, ó Jeová,
sobre a tua palavra. Abraão deixa o lugar da sua infância e parentela e vai com Sara e alguns poucos familiares para uma terra longínqua, da qual nada sabe, situada lá do outro lado do grande rio Eufrates, entre um país de propriedade dos cananeus, no qual perambula como estrangeiro e andarilho todos os dias da sua longa vida. Habita em tendas com Isaque e Jacó, mas se alguém o critica por haver renunciado aos confortos da vida estável, levanta o rosto tranquilo para os céus e responde com um sorriso, falando ao Todo-Poderoso: sobre a tua palavra, Senhor. Sim, até quando o patriarca franze a testa e uma lágrima quente está prestes a forçar passagem entre suas pálpebras, ao erguer a mão com um cutelo para golpear Isaque, se alguém o acusa de assassino ou o considera louco, ele volta o mesmo rosto sereno em direção à majestade do Altíssimo e diz: sobre a tua palavra, Senhor. Sobre essa palavra, ele volta a embanhar com alegria o cutelo sacrificial com que havia provado sua disposição de ir ao extremo da obediência à palavra de Deus. Se eu tivesse de lhes apresentar, enfim, 1000 desses homens fiéis que demonstraram rigorosa obediência à sua fé, em todos os casos, eles certamente justificariam seus atos, dizendo que fizeram o que fizeram sobre a palavra, a de Deus. Na presença do arrogante faraó, Moisés levantou a vara sobre tua palavra, ó grande Deus. Não foi em vão que a levantou sobre a palavra de Jeová, para que se abatessem densas e pesadas pragas sobre os filhos de Ã. Esses homens comprovaram que a palavra de Deus, seja de ameaça, seja de promessa, não retorna vazia, mas cumpre o seu propósito. Vejam Moisés conduzindo o povo para fora do Egito, um exército inteiro em seus milhares e milhares. Notem como ele os leva ao Mar Vermelho, onde a natureza os encurrala. Os montes os observam irados de ambos os lados, e ouve-se o estrépito dos carros de guerra do Egito logo atrás. Como Moisés pôde ser tolo daquele jeito e conduzir o povo a tal lugar? Não havia sepulturas no Egito para que os tivessem de levar a morrer às margens do Mar Vermelho? A resposta de Moisés é a silenciosa certeza de que agiram consoante a palavra de Jeová. E Deus a confirma abrindo vasta estrada para a passagem dos seus eleitos. Eles marcham alegres por aquele leito seco e tocando tamborins e dançando, na outra margem cantam hinos de exaltação e louvor ao Senhor, que havia triunfado tão gloriosamente. E se em tempos seguintes encontramos Josué circundando Jericó, sem atacá-la com arietes, mas apenas com um grande soar de trombetas, o motivo é que Deus assim proferira a ele sua palavra firme. O tempo não me deixa falar de Sansão, Jefté e Baraque, homens que fizeram o que fizeram mediante a palavra de Deus. O Senhor estava com eles. É rebaixar então do sublime para o ridículo falar em Pedro e na rede que ele lança pela lateral do seu pequeno barco? De modo nenhum. Nós é que somos ridículos quando não tornamos nossa vida sublime pela obediência na fé. É tão sublime, com toda certeza, lançar uma rede quanto construir uma arca, levantar uma vara ou fazer soar um chifre de carneiro. Se executado obedientemente e com fé, o gesto mais simples da vida pode ser de uma sublime grandiosidade. O brilho da onda que cobre a rede de Pedro pode ser tão sublime para o Senhor quanto a glória do vagalhão do Mar Vermelho ao recuar em toda a sua força. O Deus que enxerga o mundo em uma gota vê maravilhas no menor ato de fé. Eu lhes afirmo, não pensem que ser sublime é questão de quantidade, algo tão mensurável em determinada escala em que 1 quilômetro possa ser considerado sublime e 1 centímetro um absurdo. Não medimos a moralidade e a espiritualidade por meio de réguas e balanças. O simples ato de pescar sobre a palavra de Cristo relaciona Pedro a todos os principados, poderes e forças que, em todas as épocas, têm conhecido somente uma única lei, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu, como está no Salmo 33, 9. Nós também teremos comunhão com o sublime, se soubermos como ser perfeitamente obedientes à palavra do Senhor. Essa deve ser a norma de todo cristão ao longo da vida, sobre tua palavra. Ela deverá nos guiar na igreja e no mundo, em nossas crenças espirituais e em nossos atos seculares. Sobre tua palavra. Gostaria que assim fosse. Ouvimos vanglórias de que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. Isso não passa de basófia. Poucos protestantes poderiam repetir essa afirmação com sinceridade absoluta. Há outros livros pelos quais tem deferência, outras regras, outros guias, além, acima e até mesmo por vezes em oposição à palavra de Deus. Não deveria, é claro, ser assim.
O poder da igreja e o poder do indivíduo de agradar a Deus nunca chegarão à plenitude até retornarmos à regra simples e sublime, contida nesse texto que estamos estudando. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Lucas 5, verso 5. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a